Oi, oi, tudo bem? Ai, que prazer estar aqui de novo nessa quarta-feira cheia de vida pra gente colocar em prática todos os nossos sonhos, enfrentar todos os nossos medos e acreditar que tudo é possível. Hoje eu tô aqui, ó, com essa camisetinha, calma, deixa fluir. Tá tudo bem. Sejam bem-vindos, muito prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que faz toda a diferença no processo de emagrecimento. Na verdade, não só no processo de emagrecimento, mas na vida como um todo. Mas no processo de emagrecimento tem um peso muito grande. Eu vou fixar aqui o nosso comentário. Oi, gente, que bom ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Vou fixar, então, aqui, me deem só um minutinho. Por onde começa o emagrecimento. Enquanto isso, mandem um aviãozinho, vamos fazer essa live viajar. Mandem um aviãozinho para quem vocês acham que pode se beneficiar com esse nosso papo de hoje. Para quem precisa emagrecer, que já comentou contigo, para quem está lutando contra a balança, para quem está com dificuldade. Então, dispara esse aviãozinho aí, vamos chamar essas pessoas que precisam desse incentivo, precisam entender um pouquinho mais como que as coisas acontecem e para também não ficar sofrendo, né? Se a gente sabe o caminho, as coisas tendem a ficar menos sofrida. Eu tô aqui também mandando, chamando. E vamos lá. Então é isso, minha gente. Muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. E hoje a gente vai falar então por onde começa o emagrecimento, mas afinal, não é só o que a gente come. Para emagrecer, basta comer corretamente. É isso que a gente vai ver hoje. Pois então, que bom vocês chegando. Deem coraçõezinhos para o Instagram entender que esse nosso papo de hoje tem relevância, porque tem relevância sim. E eu vou dizer para vocês, vou contar para vocês que o que a gente vai conversar hoje fez muita diferença na minha vida, no meu processo de emagrecimento, na minha luta contra a balança, que a vida inteira foi muito intensa. A vida inteira não, né? Porque estou na metade da minha vida, ainda tenho muita coisa para viver, mas por muitos anos, muitos anos. E é uma luta que não se finda, né? A gente tem que estar sempre vigiando. Então, queria começar a falar para vocês. Ai, vejo meninas da jornada, que coisa boa, gurias! Obrigada por estarem aqui, inclusive, hoje falaremos algumas coisas sobre o que abordamos hoje de manhã no nosso áudio. Nós temos as nossas crenças, a gente acredita, né, no que de fato é importante, no que faz sentido pra gente, e nós somos movidas pelas nossas emoções, pela nossa história de vida, pelas nossas experiências. E cada uma de nós tem as suas próprias, né? Então, tem coisas que pra mim vão fazer mais sentido do que pra ti, tem coisas que pra mim vai dar certo e pra ti nem tanto. Oi, meninas, sejam bem-vindas! Rejane, Gi, Ângela, Dani, Daia, Clá. Muito bom ter vocês aqui, de verdade. Opa, voltamos. Rejane enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Se tu quer que eu te chame, tu me dá um certinho que eu te chamo pra gente conversar aqui ao vivo, tá bom? Então, meninas, seguinte. Quando a gente começa um processo de emagrecimento, a gente então tem toda essa nossa vivência com relação à alimentação, né? Muitas já fizeram muitas dietas. A maioria das meninas que eu falo e que me procuram é justamente por isso, porque já tentaram um monte de coisa para emagrecer, já tem uma experiência vasta de todos os tipos de dieta.
né? E o que a gente vê que é muito comum em todas é a... Ai, tá bom, Rê, tudo certo, então, já ia te chamar. O que a gente vê que é muito comum é o que as pessoas falam com relação à dieta. Por exemplo, quando eu comecei a emagrecer, lá em 2018, as pessoas me perguntavam, nossa, Fábio, mas o que tu tá fazendo? Que dieta que tu tá fazendo? E daí eu contava um pouquinho, né, como é que era. E daí as pessoas diziam, ah, não, mas essa dieta não dá pra mim. Ah, não, mas nossa, mas tu não come tal coisa? Ah, não, mas não, isso não. Mas tu vai nos lugares e daí tu acaba dizendo não. Não, isso não dá certo pra mim. Então a gente vê que as pessoas se colocam numa condição de, antes mesmo de começar, já diz que não vai dar certo. E são muitos os pensamentos que a gente cultiva sem se dar conta. Então, assim, eu vou elencar alguns para vocês aqui que eu tenho certeza que quem já começou uma dieta ou quem, né, enfim, tem problemas com a balança ou tá nessa luta, certamente pelo menos um já sentiu, já pensou. Que é o meu excesso de peso é genético. Quem nunca colocou isso como uma verdade? É difícil emagrecer. Eu sempre começo e eu não termino. O meu metabolismo é muito lento. Nossa, essa aí eu falava muito. E o pior de tudo é quando tu fala que o metabolismo é muito lento e tu jura que tem algum problema. E daí tu vai ao médico e tu faz todos os exames e dá tudo normal. Isso pra mim era a derrota da vida. Porque daí é tu encarar que não há problema nenhum. Que o problema é o teu comportamento. O que tu tá fazendo ou, neste caso, deixando de fazer. E esses pensamentos, na verdade, né, e daí aqui tem outros, né? Eu não tenho mais idade para me privar desses alimentos. Eu já tentei de tudo e nada dá certo. Ai, mas eu não consigo ficar sem o meu chocolate todos os dias. Na verdade, esses pensamentos, que são sabotadores, a real é que eles nos sabotam. Ninguém se sabota por gosto, né? Ah, eu vou me sabotar, eu adoro me sabotar. Não, não é nesse sentido. Esses pensamentos a gente tem e de fato acabam nos sabotando, mas eles chegam para nos proteger. Então, eu tenho que achar motivos se caso não der certo. Então, se caso não der certo, não der certo, eu já sei que talvez seja a minha genética, ou talvez o meu metabolismo que é muito lento, né? Ou antes que não dê certo, eu já digo que eu não vou conseguir. Porque daí eu evito a frustração, mas também eu evito o sucesso, eu evito a realização, eu evito de chegar onde eu quero, pelo medo inconsciente de se frustrar. Oi meninas que chegaram depois, oi Clá, seja bem-vinda. E daí, o que acontece quando a gente tem esses pensamentos, né? A gente cria armadilhas pra gente mesmo. E a gente cai nessas armadilhas, que é pior. Então, assim, a gente pode elencar várias armadilhas. E eu vou trazer aqui para vocês perceberem quantas armadilhas a gente enfrenta ao longo do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, tá? Por exemplo, as armadilhas emocionais. Nós somos movidas à emoção. Então, não é nada difícil tu comer porque tu tá triste, porque tu tá cansada, porque tu tá chateada, porque tu tá aborrecida, porque tu tá estressada, porque tu tá em TPM, ou porque tu tá feliz, porque tu tá animada, porque tu tá celebrando alguma conquista. Nós somos movidas à emoção, e se a gente justifica o comer por cada emoção que a gente sente, a tendência é que a gente vai comer sem parar o tempo todo, porque sempre haverá uma emoção que vai dominar em determinado momento. E daí tu pergunta, mas como que eu vou evitar isso? A gente pode sim aliar essas emoções a outros eventos da vida. É claro que a comida, ela traz um prazer imediato, um alívio imediato, que a gente sabe que não é perene, né? A gente sabe que depois de comer, passa algum tempinho ali
e aquela emoção volta e traz outras também, né? De tristeza, de fracasso, de culpa. Então a questão é desvincular essa emoção da comida, né? Ligar para uma amiga, olhar um filme que tu gosta, tomar um banho mais demorado, botar uma música, sair para passear com o cachorro, sair para passear com a tua família, pedir ajuda, né? Ligar para alguém e pedir ajuda. Ontem mesmo eu recebi a ligação de uma amiga e nós temos essa combinação, né? Porque realmente tem momentos que são muito difíceis, que tu tá com as emoções tão afloradas e que tu não consegue ter discernimento do que tu precisa naquele momento. E daí quando tu vê, tu tá na cozinha. E não é nada difícil quando tu vê, tu tá comendo, né? Então nós temos essa combinação de quando estamos em apuros, uma liga pra outra. E ela me ligou ontem e ela me disse, por favor, eu preciso conversar, porque eu tô prestes a cometer um crime. Que na verdade ela tinha identificado que não era fome, que ela ia comer só porque ela tava muito ansiosa. Então é uma armadilha muito comum, né? E agora nesse tempo que a gente tá em casa, as coisas elas tomam uma proporção muito maior, né? E a gente fica muito mais próxima à cozinha, o que é um agravante também. Outra armadilha que a gente pode trazer aqui são as armadilhas sociais e familiares. O que são isso? São as pessoas que te oferecem comida, são as situações que tu te depara com a comida, né? São os eventos sociais, são esses momentos de confraternização. E a gente acaba aceitando, por quê? Porque ela me ofereceu, porque é chato dizer não, mas eu vou ser a chata da festa, mas de novo. Só que assim, quando a gente tem um rumo a seguir, quando a gente tem um objetivo, quando tu entende que essa escolha é tua, o que os outros vão pensar, desculpa, é a opinião dos outros. Porque se tu for ceder ao que o outro vai pensar, tu não vai seguir o teu propósito nunca, tu não vai seguir o teu objetivo nunca. Só que a grande questão é que para quem oferece comida, a vida não muda. Não vai fazer diferença nenhuma para minha amiga, para minha vizinha, para algum familiar meu, eu comer aquele brigadeiro, aquele cachorro quente, aqueles salgadinhos, não vai fazer diferença nenhuma na vida deles, mas na minha vai. Porque só eu sei o que eu sinto depois, quando eu chego em casa, reforça mais ainda aqueles pensamentos que a gente falou lá no início, de que eu não sou capaz, olha aí, eu sabia mesmo que eu não ia resistir, eu nunca consigo. Então é importante a gente se dar conta que não se trata do que o outro pensa, se trata da mensagem também que tu passa. Se tu chega nos lugares, ou na casa da tua mãe, na casa da tua família, hoje eu tô de dieta, não vou poder comer, desculpa. Qual mensagem tu tá passando, né? Pobre de mim, coitada de mim, eu sou vítima, as pessoas vão querer te tirar dessa situação. Tu mesmo tá te mostrando como frágil. E daí qual é o caminho, né? O caminho é tu te convencer de que tu não é vítima. Tu não é vítima, tu é vítima porque tu vai deixar de comer um brigadeiro? O que esse brigadeiro vai fazer de diferença na tua vida? Agora, neste momento? Mas depois vai fazer diferença. Depois tu vai ter que correr atrás. Mas, como eu já ouvi, tá? Mas tu é muito radical. Mas come só um pedacinho. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer realmente para quem tá oferecendo. Mas para mim vai. E daí, quando tu sustenta isso, tu começa a ser respeitada. As pessoas te respeitam. Tu não te sente mais inconveniente. Não, eu não tô incomodando ninguém. Eu simplesmente não vou comer agora. É a mensagem que tu passa que faz toda a diferença. É muito difícil, gurias, quando a gente chega em algum lugar e pensa comigo, tu vai concordar. Tu chega em algum lugar, é muito difícil alguém dizer, quando tu diz, tu não quer um pedacinho, pega um... E tu diz, não, desculpa, tô de dieta, não vou comer. É muito difícil a pessoa dizer pra ti, nossa, que legal, parabéns. Não, então eu não vou mais te oferecer. Quando tu quiser, pega, fica à vontade. A grande maioria das pessoas, mas por quê? Mas tu tá tão bem. Mas come só hoje, só um pedacinho. Entende que isso é... A pessoa projeta em ti o que ela pensa, né?
Qual é a crença que ela tem que dieta é uma coisa horrorosa? Ok, demanda esforço, demanda disciplina, demanda constância, como qualquer outra coisa na tua vida que é importante para ti. Então essa história de tu achar que tu tem que agir conforme o que o outro acha que é importante para ti, não vai rolar. Tu vai começar e tu vai parar lá na frente. Ali na frente, eu diria. Porque se a gente for esperar por um período normal, para uma linha reta, para um momento tranquilo, desculpa te informar, mas não vai perder peso. Tu não vai conseguir, porque os desafios, eles estão no momento que a gente abre o olho. Por isso que é muito importante tu ter consciência de qual é a tua motivação, o porquê que tu quer isso. Se isso é importante para ti, minha amiga, não tem pai, não tem mãe, não tem amiga que vai fazer tu sair do prumo. Mas isso tem que ser prioridade. Tu não tem que fazer porque o outro quer que tu faça. Ponto final. Simples assim. Então, essa é a armadilha social ou familiar. Depois, a gente pode entrar na armadilha do dia perdido. Essa armadilha, nossa, como eu usei, como eu caí. Por exemplo, eu vou numa reunião com amigas, a gente vai tomar um café e eu resolvo comer uma fatia de torta. Ok, tudo bem, naquele momento eu posso, tá tudo ok com o meu plano alimentar, vou abrir uma exceçãozinha, consciente. Só que essa exceçãozinha de uma fatia de torta se transforma em mais outra fatia, em mais uma empadinha. Aí eu chego em casa à noite, eu peço aquela pizza, porque já que eu comi mesmo aquela fatia de torta, agora já era. Ou sair para almoçar, comi alguma coisa fora do plano alimentar, fora do que deveria. E agora que eu já comi o que não devia, já era. Agora eu vou comer o que eu tiver vontade, amanhã é outro dia. Amanhã a gente pensa nisso. E o pior de tudo é quando tu começa na sexta-feira à noite, aí tu começa na sexta, aí tu pensa, já comecei todo errado, é meu final de semana, né? Então tá, só o sábado e deu. Aí o sábado se transforma em domingo também. E daí tu pensa, já que foi sexta, foi sábado agora. E às vezes, esse final de semana se transforma em segunda, terça, quarta, quando tu vê foi toda semana. Quando tu vê foi todo mês e tu não consegue voltar. Essa é uma armadilha muito comum e muito difícil, muito fácil da gente cair. E muitas vezes é difícil de levantar. Então, é óbvio, como eu já disse antes, que o caminho ele não é em linha reta. Tem muitas curvas. E se tu não te der conta que essas curvas existem e aceitar que fazem parte do caminho, tu vai te estatelar na primeira curva. A gente tem que saber fazer a curva. E bom, se nesse momento eu saí do plano e eu comi algo que eu não deveria para o meu emagrecimento, tá tudo bem. Volta na sequência. Não tá tudo perdido. É a mesma coisa que tu chegar numa loja e daí tu vai comprar uma blusa. E daí, já que eu comprei a blusa, eu vou estourar o limite do meu cartão de crédito. Porque afinal, né, eu já gastei. A gente não faz isso, né? Por que a gente não faz? Porque a gente sabe que depois a fatura vai chegar e a gente vai ter que pagar. E com o emagrecimento é a mesma coisa. Se tu não monitora, se tu não cuida, se tu não tem bom senso, essa conta também vai chegar e tu também vai ter que pagar. É como em qualquer área da nossa vida. E daí quando a gente começa a pensar por essa analogia, por esse prisma, a gente se dá conta que é verdade. A gente tem falhas, tudo bem não ser 100% sempre, e é óbvio que não se é 100% sempre. Eu acolho esse deslize, eu respeito que naquele momento eu precisava disso, mas deu. Eu não sou vítima, eu não preciso me colocar nessa situação, né, de arrebentar a boca do balão porque em algum momento ali eu não consegui segurar a onda, tá tudo bem.
A questão é seguir, constância. Levanta, quanto mais rápido a gente levantar e seguir, menos a gente vai ter que pagar depois. Depois a gente entra também nas armadilhas psicológicas. Essas armadilhas psicológicas, elas são bem fortes. É o que a gente acredita da gente mesmo, né? Que a gente não é merecedora, né? Então, assim, quando tu começa, né? Quem nunca passou por isso? Quando começa a perder peso, tu acha que a vida tá ganha e daí tu te larga de novo. Porque, afinal de contas, né? Eu já perdi. E daí tu te larga e ganha peso de novo. Ou, eu começo e eu nunca termino, porque realmente eu não tenho força de vontade. Só que força de vontade é limitada. Força de vontade não é algo que vem e que fica. Força de vontade vem e vai. Se a gente for esperar pela força de vontade, é bem provável que não saia do lugar. Então, essas armadilhas psicológicas, daí tem uma outra infinidade de armadilhas, né? Eu sou muito frágil, eu não consigo, mas pobre de mim. São armadilhas que a gente cria e que a gente nem se dá conta. E daí aqui, a Clá dizendo, sou eu. Quem nunca passou por essas, né? A gente tem eu tenho certeza que se tu parar pra pensar, pelo menos em alguma delas, tu já te deparou. Porque são coisas naturais da vida, né? E aqui a gente entra numa questão que é muito importante, porque tudo isso, né? Todas essas armadilhas, elas estão vinculadas aos nossos pensamentos, né? Porque a gente não consegue agir, né, com o que a gente acredita. Então, assim, para fazer uma analogia que eu acho super legal a gente pensar sobre, e que é muito importante em todas as áreas da nossa vida, tá? Mas com relação ao emagrecimento, vocês vão entender o porquê que a gente se desqualifica, porquê que as coisas nunca dão certo. Nós temos o consciente e o inconsciente. O consciente é o que a gente acredita, né? O que é muito claro para mim. O inconsciente, ele recebe tudo que o consciente manda para ele. Só que o que as pessoas não sabem é que o inconsciente, ele trabalha milhões de vezes mais rápido que o consciente. O consciente é como se fosse o adulto e o inconsciente é como se fosse o bebê. Então, tudo que o adulto passa para o bebê, ele vai acreditar como verdade. Ele não tem discernimento para saber o que é verdade, o que é mentira, o que é real, o que é imaginário, o que dá certo, o que não dá certo. Ele acredita em tudo que o adulto passa para ele. E aqui ele está trabalhando intensamente para reproduzir os comportamentos que são importantes, porque afinal de contas, conscientemente tu tá mandando essa informação para ele. Então, se tu acha que tu não é capaz, se tu acha que tu não vai dar conta, se tu acha que tu não é merecedora, se tu acha que é difícil, não acha, se tu acredita que é difícil, se tu acredita que a coisa vai começar e não vai terminar como deve, o que vai acontecer? O teu inconsciente vai trabalhar para que toda essa tua verdade aconteça. Então, um exemplo bem prático e que hoje até na jornada de emagrecimento a gente conversou sobre isso. Imagina a cena tu de manhã, quando tu acorda, daí tu já acorda atrasada. Já queimou o horário. E daí tu vai procurar a roupa que tu não separou no dia anterior, tu vai procurar a roupa e tu não encontra a roupa que tu quer vestir. Aí tu já tá assim, ó, uma felina. Aí tu bate o teu dedinho na ponta da cama. E daqui a pouco tu vai fazer café, faz o café todo errado, o café ficou ruim, ficou forte, vira o café em ti, tem que trocar a roupa. Já entra no carro toda errada, pega os sinais todos fechados até o trabalho, é a visão.
É, né, Gi? Eu também fico até nervosa e muitas vezes eu passei por isso, muitas vezes eu passei por isso. E eu pensava, meu Deus do céu, o que mais de ruim pode acontecer? E daí tu já começa o teu dia nessa vibe horrorosa. O que vai acontecer? Muito provavelmente o teu dia vai ser muito ruim. Tu já começou o teu dia ruim, tu já mandou mensagem pro teu inconsciente que esse é o padrão. E o que acontece? O inconsciente, ele recebe essas informações do consciente e ele vai trabalhar para que só coisas ruins, negativas, cheguem até ti, porque tu mandou a mensagem que tu quer te estressar, que tu quer te incomodar, que tá ruim mesmo. Então, todas as coisas boas que te acontecerem ao longo do dia, o inconsciente vai mandar para o spam. Manda pro lixo, manda pro nosso lixo da mente. Por quê? Porque ela quer ver coisa ruim, ela quer se incomodar, ela quer se estressar. Assim é para tudo na nossa vida. Para tudo. Quem nunca, por exemplo, enquanto estava grávida, isso aconteceu muito comigo. Eu saía na rua, só via mulher grávida. Ou então quando eu achava que estava grávida, sabe que a gente, ai meu Deus, mas não era pra eu estar, mas eu acho que eu tô, e daí tu sai na rua, tu só vê mulher grávida. Ou tu vai trocar um carro, por exemplo, e daí tu sai na rua, tu só vê o modelo do carro que tu quer comprar. Por que isso? Será que é o destino que colocou tudo no teu caminho ao mesmo tempo? Não, é porque tudo isso tu tá pensando muito. Conscientemente é isso que tu tá pensando. Na gestação, tô grávida, não tô grávida, no bebê, vou trocar o carro, quero esse modelo, e daí tu vai pesquisar, tu vai olhar, tu vai... Quando tu sai na rua, o que tu vê? Tu só consegue enxergar isso, porque o teu inconsciente faz criar um alerta para que tu só enxergue o que de fato faz sentido para ti. Porque se eu penso muito, se eu foco muito nisso, é óbvio que isso é importante para mim. Então, pensa se tu foca na parte ruim, né? O que o inconsciente vai fazer? Ele vai te mostrar só o ruim. Se tu pensa que tu vai começar uma dieta e não vai dar certo, que tu não é merecedora, que tu não tem potencial, que tu não tem capacidade, que tu não tem valor, o que o inconsciente vai fazer? Que tudo isso se concretize, que tu consiga enxergar só isso. E daí cada vez mais tu reforça esse lado negativo. Cada vez mais tu acha mesmo que não vai dar certo. E daí quando as coisas começam a dar certo, parece que tudo desmorona, porque tu tende a repetir os comportamentos para reafirmar o que tu de fato acredita, que não vai dar certo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que por melhor que seja a tua dieta, pelos melhores profissionais tu pode ter que te acompanham, pela melhor qualidade que seja a tua alimentação, se tu não vigiar os teus pensamentos, se tu não corrigir os pensamentos que te perturbam, que te derrubam, muito provavelmente vai dar errado. Aí tu pode me dizer, mas a alimentação ela é fundamental no emagrecimento. Sim, a alimentação determina, favorece o emagrecimento, mas a alimentação sozinha não sustenta. Tu pode emagrecer. E tu vai emagrecer. Se tu seguir o cardápio direitinho, né? Com os alimentos que são favoráveis. E depois... Porque a alimentação, ela tá em todo momento na nossa vida. Ela tá presente em todos os momentos. E se a gente não sabe lidar com ela, muito provavelmente a gente vai ter o reganho de peso. Esse peso todo que foi, ele vai voltar. E é por isso que eu insisto muito na mudança de comportamento. É por isso que eu insisto muito que onde começa o emagrecimento? Na nossa mente. E respondendo então a pergunta do chamamento dessa live, por onde começa o emagrecimento? Na nossa mesa, na nossa mente. Não é simplesmente e unicamente o que vai pro teu prato. Não é. E isso para mim foi revelador, porque eu vou contar para vocês, tudo isso que nós conversamos hoje eu passei.
E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei chocada. E eu pensei, por que eu não soube disso antes? Por que nunca ninguém me contou isso antes? Porque tudo tem seu tempo, porque a gente tem que ter as experiências da vida da gente. A gente tem que passar por algumas questões para a gente aprender. O problema é quando a gente passa por situações e quando a gente pode fazer de novo, a gente repete o que deu errado. A experiência, ela vale para isso, para te saber o que tu pode manter e para te saber o que tu pode fazer diferente. Para te entender o que tu pode fazer diferente. Eu sempre digo que a vida, ela não é... A gente não tem que levar ela como perfeita. Porque se tu acha que é perfeita, daí aqui eu foco no emagrecimento, a gente tende a não conseguir sustentar. Porque sim, somos movidas a emoções, somos movidas a milhares de acontecimentos, né? Milhares de situações que desacomodam, né? Vou contar para vocês um episódio que aconteceu. Eu até falei nos meus stories hoje, que nesses últimos dias eu tenho estado um pouco mais ansiosa, um pouco mais nervosa pelas coisas da vida, pelas escolhas que a gente tem que fazer, enfim, né? Pelos acontecimentos, sair da zona de conforto desconforta, e daí até tu acomodar de novo, a bagunça ela acontece, não tem jeito. E o que aconteceu? Na segunda de noite, o meu marido resolveu fazer uma rapadura de leite condensado com amendoim, que eu amo. Resolveu fazer isso para a Fernanda, né? Nossa filha, porque ela está com a alimentação toda em processo de adaptação, nós tivemos que tirar a lactose, então ela tá se readaptando, porque ela tá nesse processo, né, de intolerância à lactose e tal. Então ele fez uma rapadura de leite condensado sem lactose, para agradar ela, porque ela pediu, e eu amo rapadura de leite condensado. Quando eu me deparei com aquela cena, eu pensei... Sabe quando tu vê a cena e daí parece que tu sai da cena? Foi o que aconteceu comigo. Eu saí da cena e fiquei olhando a cena de cima, assim. E daí eu pensei, eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho é eu saciar essa vontade. Mimar o meu paladar. E daí depois o que vai reforçar, né? Poxa, eu não devia, eu tô com esse propósito sem doce, né? Até novembro. Também me afastei do açúcar, porque isso para mim também estava me fazendo mal. E é importante a gente ter consciência do que faz bem e o que não faz. E segundo então eu poderia comer, poderia mimar meu paladar. Afinal de contas, nesses últimos dias eu tô tão estressada, eu tô tão nervosa, eu tô tão ansiosa. Eu vou comer. Poderia. Mas a outra situação não, eu não vou comer, porque eu vou aliviar uma emoção momentânea e depois eu vou me sentir culpada, eu vou ficar pensando por que eu fiz isso, porque além da emoção que eu queria afagar, ainda virão outras, né? Obviamente que eu não comi. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês? E poderia ter comido, cada um sabe da sua realidade, tá? Mas o que eu quero dizer pra vocês? Que desafios a gente tem a todo momento. Se tu for esperar tuas emoções estarem equilibradas, a tua rotina tá organizada e tu tá com terreno fértil pro emagrecimento, no primeiro problema que tiver, no primeiro desafio que tiver ou na primeira armadilha que tiver, tu vai te estatelar. Por isso que eu defendo muito o autoconhecimento. Saber até onde tu pode ir. O que de fato vai te fazer bem. Eu poderia ter escolhido comer? Poderia. Escolhas minhas. E tudo bem. Se eu consigo bancar isso de uma forma positiva, depois, tudo bem. Mas eu sei que eu não ia conseguir bancar isso de uma forma positiva. Primeiro, porque eu tô nesse desafio pessoal de afastamento do açúcar. Segundo, porque eu privilegio essa alimentação mais saudável.
Não era um momento que eu precisava daquilo. Não ia adiantar nada eu comer aquele monte de rapadura, porque não ia resolver o que eu estava sentindo. Eu entendo que depois de um dia tem outro dia. E que tá tudo bem. A gente desfoca daquilo naquele momento. E passa. E depois a sensação de, nossa, eu consegui. Aí tu pode me dizer, ai, mas só uma rapadura. Mas se tu pensar assim, é só uma rapadura agora, é só um pãozinho agora, é só não sei o que lá daqui a pouco. E daí quando tu vê, foi-se. Autoconhecimento, eu defendo muito isso. Tudo mudou quando eu comecei a prestar atenção em mim. E não ir no efeito manada, ai, mas todo mundo come. Vai numa festa, ai, mas tá todo mundo comendo. Ai, mas eu também tô de dieta, mas hoje eu vou me permitir. Não, eu sou diferente da minha amiga. Não necessariamente nós temos que fazer as mesmas coisas. Eu me conheço, eu sei o que isso vai gerar depois. Quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente sabe o que vai dar certo e o que não vai dar certo, fica mais fácil. Tu não paga pra ver. Lá, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, e muitas vezes eu deixei de ir em eventos sociais. Lógico que eu sabia que isso não era pra vida toda. Lógico que eu sei que a vida é composta de confraternização, as relações, coisa boa, tu tá com as pessoas que tu quer estar. Hoje eu consigo ter esse pensamento. Que eu vou nos lugares e eu encontro as pessoas queridas, que eu quero estar junto, não é comida. Mas lá no início, quando eu comecei, eu não tinha esse controle. Eu não tinha esse pensamento. A comida para mim, ela era o principal, ela era desafiadora, ela era um empecilho. Sabendo disso, me conhecendo, eu preferi no início me afastar de alguns eventos e ir criando condições para me fortalecer, para poder então encarar o inimigo. Nesse caso, para mim era a comida, eu não sabia lidar, eu me desorganizava e depois eu tinha que correr atrás do prejuízo sozinha. Porque é isso, depois do que acontece, somos nós, sozinhas, que temos que resolver esse problema. Então, se isso é importante para ti, se o emagrecimento faz sentido para ti, luta por ele. Não vai na onda do que os outros vão falar, no que os outros vão dizer. Se tu fez até agora de um jeito que não deu certo, tenta fazer diferente. Experimenta. E daí tu pode me perguntar, ok, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer com que a minha vida, em termos de alimentação, ela seja mais tranquila? O que eu posso fazer no meu dia a dia? Eu defendo muito os hábitos, muito. Inserção de novos hábitos. Na verdade, a troca de um hábito por outro. Os hábitos são ferramentas potentes para fazer a gente mudar detalhes do nosso dia a dia. Não acontece de uma hora para outra. Não tem mágica, não tem pílula mágica, não tem milagre. É esforço, é disciplina, é constância, sim, como em qualquer área da nossa vida. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente tem que colocar esforço. E com relação ao emagrecimento também, porque não é besteira querer se olhar no espelho e se sentir mais bonita, não é besteira querer ter um corpo que funciona melhor, não é besteira querer ter uma saúde melhor. Não é besteira lutar agora para poder ter lá na frente a colheita desses frutos do bem, de um corpo mais saudável. Não é besteira. Então, eu te convido a voltar. Lá na semana passada, eu tenho uma live que ficou gravada no IGTV na quarta-feira passada, que foi sobre hábitos. Nessa live nós conversamos sobre o ciclo de um hábito, o looping de um hábito, como fazer para instituir um hábito novo na tua vida, como derrubar um hábito que não é tão positivo, o que os hábitos trazem, né, para o nosso dia a dia, como que funciona tudo isso. Então dá uma passadinha lá, assiste essa live para te ver, te agarra em hábitos novos,
Porque se os teus hábitos hoje não estão dando certo, não estão te levando para onde tu quer, tu não parou para pensar que talvez tu tenha que fazer diferente? E é isso que eu quero fazer tu pensar hoje. Por onde começa o emagrecimento? Dentro da tua mente. O que tu pensa com relação a ti? O que tu pensa com relação ao processo de emagrecimento? Porque tem muita gente que começa um processo de emagrecimento e minimiza. Minimiza o sentido que isso tudo traz. E daí no primeiro momento que sai, encontra uma amiga que diz: ai, eu não acredito que tu tá de dieta. Ai, nós vamos comer só uma tortinha ali. Tu deixa pra trás. Porque isso não é um projeto pra ti. Isso não tem relevância. Tu quer porque tu quer. Não, por que tu quer emagrecer? Porque se realmente faz sentido pra ti, se realmente o excesso atrapalha a tua vida, banca essa escolha. E saiba que os desafios, eles vão ter sempre. As armadilhas, elas existirão sempre. Mas foca no que é importante pra ti. Foca no positivo. Lembra que teu inconsciente está sempre alerta. E ele vai trabalhar a teu favor se assim tu mandar as mensagens corretas para ele. É isso então que eu queria passar, essa mensagem que eu queria passar para ti. Por onde começa o emagrecimento? Na tua mente. Vigia os teus pensamentos. Não subestima o processo de emagrecimento. E não te subestima. Que eu tenho certeza que tu pode muito mais do que tu acredita. É só tu colocar foco, energia, disciplina e constância. Nada vem de graça nessa vida. Absolutamente nada. E a perda de peso, obviamente, também não vem de graça. Então, vamos encerrar essa live com uma frase que eu amo. Foco, coragem, mas calma. Deixa fluir. Tá tudo bem. Um grande beijo. Eu encontro vocês na quarta-feira que vem. Tchau, tchau.